Quer esperar mais um pouquinho? Ou- Isso, fica a teu critério. Pode começar se quiser se apresentar. A pessoa vai Tá entrando aí. ótimo. Já Tá começou bom, a então. gravar? Eu só tenho aqui que é share para compartilhar, porque eu só uso o Meet. Então tá Tá. certo. Tá bom. Eles vão fazer provas com dissertativa, discursiva expositiva e argumentativa, né? Isso, Todos que estão geralmente é aqui. redação, é. Geralmente é redação. Aí eu coloquei pro pessoal que tá ajudando para delegar também, mas aí eu falei para Mais eles expositiva, né? que Isso. essa aula é mais voltada para o pessoal que vai fazer redação. Mas como tu vai Isso. explicar a questão de coerência, coesão, é importante, né? Vou também. Isso. Então tá ótimo. Oi, gente. Estão escutando bem ou tá muito baixo? Está muito baixo? Escutando normal, tranquilo. Tá. É porque eu botei esse aqui que é maior, que fica até melhor. Porque tem aquele pequenininho e tem um de lapela aqui também é bom, mas até encontrar, né? Boa noite, gente. Meu nome é Gabriela. Vocês estão vendo aqui? Peraí. Tá aparecendo Gabriela? Não. Tá aparecendo? Que eu quase não uso. Eu só uso É, o é Meet. do Aí é Zoom, diferente. é É, diferente. é diferente. Beleza. Então, meu nome é Gabriela, mas você já deve ter visto lá na postagem que ele fez, né? Arroba professora Gabriela Tavares, se vocês quiserem conhecer lá meu trabalho, quiserem ver um pouquinho, né, dos vídeos e tal. Redação, assim como português, né, são matérias muito assim, as pessoas têm muita dificuldade, né? Em sua maioria. Principalmente, eu trabalho na internet, vai fazer 4 anos. Vai fazer 4 anos, mas já sou professora há 11 anos, sou aqui do Rio de Janeiro, né? Então, dei muitas aulas em escola, aquela correria, né? De escola, curso, aula particular, aquela coisa toda. E aí eu tive filho e vi a opção de entrar para o mundo digital e tem sido bem bacana. Obviamente que eu tenho meus outros sonhos também, né? De ser professora de universidade, de tantas outras coisas, e aos poucos a gente vai almejando. E a mesma coisa, conquistando, né? E vocês a mesma coisa, né? Os sonhos de ser delegado. Ninguém começa do nada. Primeiro você tem que passar pelo direito, você tem que ter experiência, eu acho que são 3 anos, né? De experiência, e tantas outras coisas, tem que fazer prova oral, tem que fazer muito estudo, mas tudo na vida a gente tem que começar realmente do início, não tem jeito, de forma redundante aí, e acreditar que vai ser possível, né? Mesmo enfrentando as dificuldades da vida e o corre-corre. Português, né? A gente sabe que eu não vou falar, obviamente, de português hoje, porque a gente tem 1 hora. Português. Português cai para eles, especificamente? Não, né? Tá, e essa aula que a gente está fazendo hoje aqui, cara, É Gabriela, só de redação, é isso. mais para redação, é para galera que está estudando para Não, PC, sim, Polícia sim. Civil. Mas E aí o português eles têm português, alguma não, coisa? cai, é muito importante na prova, é 10, Ah, 20 legal. questões. Ah, entendi. É porque delegado eu pensei que nem tivesse português. Não, mas essa aula de hoje não é mais pro pessoal da galera da Sim, Polícia sim. Civil. Ah, então tá Aí, ótimo. tá, então tu foca mais nessa parte aí Sim, não, não, de... português não vai ter como, porque português é muito extenso, né? Então a gente teria Não. que ter muita coisa. Redação é extenso também, né? Redação, só que aí, obviamente, que vocês já têm algum material, se vocês quiserem depois conhecer os meus cursos, os meus trabalhos, aí fiquem à vontade. Quando a gente fala de dissertação expositiva, eu vou colocar primeiro a dissertação expositiva aqui, que é um pouco mais curta. Deixa eu só achar aqui, para que vocês possam entender como é que funciona, tá? Peraí. Deixa eu colocar aqui. Essa aqui foi voltada até para Sebrasp, CESP, Câmara de Maceió, que eu tenho trabalhado com os alunos que fizeram Câmara dos Deputados. Eles Acertou fizeram, compartilhar né? aí? Eu vou botar agora. Peraí. Hum, Veja se foi agora. Tô pegando aqui. Foi. Foi. Foi, isso. Beleza. Então aí a gente tem. Deixa eu voltar aqui. Então a gente tem o seguinte, ele fala a prova discursiva. Então a maioria das provas hoje, muitas provas têm sido expositivas, tá? Muitas. Eu dou aula demais de aula dissertativa argumentativa e dissertativa expositiva, mas tem crescido muito essa tipologia, que é a dissertação. Dissertação é informação.
Então, toda a palavra dissertar é informar. Quando a gente fala de exposição, você vai trazer informações que estejam sendo pedidas aqui. Então, por exemplo, se ele coloca, é algo um pouco mais complexo, que muitas pessoas nunca viram, né? Então, aqui, por exemplo, o vocábulo nepotismo, originário do termo latino nepos, que significa neto, sobrinho, fazia referência à autoridade exercida por sobrinhos e demais parentes dos papas e bispos na administração eclesiástica do passado. Hoje, a palavra é empregada para se referir ao favoritismo aparente por agentes públicos em sua posição de poder. Em 2005, o Conselho Nacional de Justiça editou a Resolução número 7, por meio da qual baniu definitivamente as práticas de nepotismo do Poder Judiciário brasileiro. A norma específica: os casos que representam nepotismo, salvaguardando situações nas quais o exercício de cargos públicos por servidores em situação de parentesco não viola a Constituição. Após 3 anos da edição da Resolução número 7, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ação declaratória de constitucionalidade número 12, consolidou por meio da súmula vinculante número 13 o entendimento de que a proibição do nepotismo é exigência constitucional, vedada em todos os poderes da República no âmbito da União, dos estados e dos municípios. Então, quando a gente tem algo que é discursivo, ele está informando. Então, você tem um pequeno texto motivador. Nem na discursiva expositiva e nem na dissertativa argumentativa você vai poder copiar ideias que estejam aí. Isso é para fazer com que você tenha um norte para justamente quando a gente se trata de exposição, você terão perguntas que vão aparecer aqui, né? E podem ser duas, geralmente são três, tá? Geralmente são três perguntas. Então, se ele faz essa pergunta, considerando as informações precedentes como unicamente motivadoras, redige um texto dissertativo acerca da prática do nepotismo na administração pública brasileira. Poderia ser, aqui no caso é nepotismo, poderia ser algo da contabilidade para quem vai fazer área de contabilidade, poderia ser área de direito para quem vai fazer área de direito. Discursiva e expositiva vai tratar justamente de algo que é específico. Então, vai depender da área, né? A demanda para qual área você vai fazer o concurso, para qual área você vai prestar. Então, quando a gente fala considerando as informações precedentes como unicamente motivadoras, é porque você não vai poder copiar nada que esteja aí. E aí, CESP, eles gostam muito que a pessoa trabalhe ali. Se você tem 3 perguntas, que você trabalhe com 5 parágrafos, tá? Então, 3 perguntas é importante que você faça 5 parágrafos. E o que que seria isso? Então, por exemplo, se você tem ali a exposição, a sua introdução, no caso, ela vai ser curta, ela tem que ser pequena, tá? Então, é diferente da argumentação. A sua exposição, no caso, a sua introdução na exposição são umas 4 linhas. Então, umas 4 linhas. E o que consta essa introdução? Ela vai constar justamente você tentar ler essa ideia do vocábulo nepotismo até municípios e fazer um mini resumo, uma apresentação do que é isso. Então, você vai apresentar essa ideia do que você entendeu, que poderia ser qualquer outro tipo de assunto, justamente ali na sua introdução. Então, você vai chegar aí a 4 linhas. Você vai apresentar essa ideia. Na dissertação argumentativa, quando a gente faz a introdução, geralmente são 6 linhas, entre 6 e 7 linhas. Sete em raríssimos casos, mas geralmente são 6 linhas, tá? E é óbvio que na argumentação a gente tem várias técnicas para começar uma introdução. Então, por exemplo, se eu falo de argumentação, eu tenho definição, eu tenho alusão histórica, exemplificação, eu tenho a citação, eu tenho perguntas, isso tudo podem ser feitas na introdução de uma dissertação argumentativa. Aqui não. Você vai pensar em exposição justamente em apresentação em resumo, tá? Quando você chega ao primeiro desenvolvimento na exposição, você tem que fazer o seguinte: ele coloca ali configuração do nepotismo, que vale 6,50 pontos. Então, o que que você vai ter que fazer? Você vai ter que explicar o que que seria isso. Então, se a pessoa, por exemplo, se o Carlos ele olha para a prova dele e ele não sabe como se dá essa configuração do nepotismo, ele não sabe nada sobre, ele infelizmente vai ficar com 0.
né? Mas se ele sabe um pouco, não necessariamente tudo que eles queiram, porque quem vai corrigir já tem um espelho, né? Ele já tem ali o espelho que ele vai se basear. Obviamente, geralmente a gente tem um professor, uma pessoa que corrija, que entenda da área técnica e alguém que entenda da área específica, que é o português, que é a redação, né? Então, configuração do nepotismo. Você vai escrever e você tem que se basear também. Geralmente as pessoas escrevem e dão umas 8 linhas, vai depender do tanto de linhas que você tenha, né? E o tanto de linhas que você possa falar sobre essa configuração do nepotismo, tá? Quando você chegar ao segundo desenvolvimento, o que que você vai ter que fazer? Responder aos princípios constitucionais que regem a administração Não, pública tá. violados pela prática do nepotismo. Podem falar. Querem falar alguma coisa? Bom, deixa eu desativar aqui o som da galera para não atrapalhar. Pronto. Mas aí depois tu abre pra dúvida aí, pra não interromper aí o raciocínio. Oi, tá mudo. Pera aí, deixa eu ver aqui. Ativa o teu som aí lá no canto. Oi, estão ouvindo? Agora sim. Ah, tá. Não, que tinha ficado mudo do nada, né? Foi porque eu desativei aqui o pessoal para não atrapalhar Ah, aí. Aí entendi. eu acho que acabou até o teu ficando mudo também. Ficou. Ah, então tá bom. Estão ouvindo. Aí, beleza. Aí, por exemplo, quando a gente fala de dissertação argumentativa você tem conectores, tá? E esses conectores, geralmente, a gente usa no total aí da introdução à conclusão, 8, 11, 14 conectores. Então, geralmente, na argumentativa são os 14 conectores que você tem que ter em mente ali para você saber quais que você vai usar na sua introdução, nos seus desenvolvimentos e na conclusão. Aqui, durante o texto, se você fizer entre 5 a 6 em todo o seu texto, já é bacana, porque eles não vão obrigatoriamente olhar para a questão dos conectores. Claro que isso é coesão, né? Que eu vou falar para vocês depois. Porém, o que que eles vão olhar mesmo é se você respondeu a essas perguntas, tanto no seu primeiro desenvolvimento, no segundo, quanto no terceiro. Então, você chegou aí ao terceiro desenvolvimento. Vantagens do combate ao nepotismo para a sociedade. Valor 5 pontos. Para você exatamente chegar a 6,50, a 7,50, a 5 pontos, é porque você tem que saber sobre o que está sendo pedido. Sem rodeios, sem você inverter também a ordem. Então, se você tem configuração, você não vai poder colocar primeiro vantagens. Então, tem que seguir a ordem, tá? Isso é muito importante. E quando você chega é, ao quinto parágrafo, você vai fazer a sua pequena conclusão, tá? Isso aí é o mais indicado. Não quer dizer que, por exemplo, se você não tiver nenhum tempo, você está totalmente sem tempo ali na prova, você quiser sair responder direto a essas perguntas, você também pode. Mas para o CESP não é a forma ideal, a forma mais indicada. A mais indicada para eles é que realmente você tenha essa organização, essa coesão, essa fluidez. Tanto ali nessa ideia de uma pequena introdução das respostas nos desenvolvimentos sobre cada pergunta e uma pequena conclusão. Tranquilo? Ouviram? Eu, deixa eu ativar aqui o áudio da galera de novo. Ah, tá. Aí agora eles podem perguntar sobre, que aí a gente vai fazendo essa
Aí, galera, quem quiser aí pode ligar o seu microfone, fazer pergunta. Ela explicou essa parte aí de introdução, desenvolvimento e conclusão. Certo, Gabriel? Ah, meu Deus, parou de novo o som. Oi. Sim, sim. Essa parte para a exposição. Nossa, o Meet nesse ponto é melhor, hein? O Meet. O Meet, ele não acontece isso, não. Pois é, na próxima é É, porque o Zoom é, fica- realmente o tem Zoom uma limitação. é porque no o Meet eu pago, entendeu? Então, por exemplo, quando for assim, já joga direto e aí não tem muito isso. É melhor. Não, é o Zoom, meu Zoom é pago Tu também, paga por isso que eu também? fiz. É para gravar sem tempo, né? Se É soubesse, isso, sem tempo. a gente fazia no teu lá que tu gravava, que tu já tinha mais familiaridade, né? É, também tem, porque eu uso o Meet há 4 anos já. E uso um outro também, mas é mais para aula quando era aula de escola. Ó, beleza. Querem perguntar alguma Beleza. coisa? Beleza, tá livre aí. Quem quiser perguntar. Acho que alguém ia perguntar, mas aí. Ó, nessa parte, por exemplo, gente, tá falando ali de vocábulo de nepotismo. Poderia ser qualquer outra ideia. Poderia ser sobre direito, poderia ser algo que possa realmente cair na prova de vocês, entendeu? Aqui ele colocou, eu peguei algo do SESP só para tentar explicar mais ou menos como é que funciona, tá? Obviamente, por exemplo, eu vou pegar aqui enquanto vocês tentam, se quiserem perguntar alguma coisa, só ver se eu acho uma exposição aqui para eu mostrar. Acho que essa redação aqui. Hum. Aqui ele fez até muito grande. Peraí. Agora vocês não estão vendo, né? Que eu vou tirar esse aqui, tá? Vou botar outro. Essa redação aqui foi uma exposição. Apareceu? Tá aparecendo? Tá Aparecendo. parecendo. Tá. Essa redação aqui não é, gente, das melhores. Foi de um aluno que ainda estava iniciando. Só Dá que, um por zoom exemplo, mais. Dá eu mais vou um dar, zoom. vou fechar aqui. Peraí. Aí, por exemplo, só para você olhar, não necessariamente eu vou ler tudo, né? Porque tem que mostrar outras coisas. Mas aqui, ó, 4 linhas, tá vendo? Missão PF. Então, aqui, ó, 4 linhas, porque aí você tem a exposição, e aí depois aqui, ó, ele fez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 linhas, porque tinha uma pergunta lá. Porque nessa pergunta que ele não mandou com as perguntas, aí na época eu pedi que ele mandasse, aí só que já tem muito tempo isso, né? E eu acho que tinham 3 perguntas dentro da mesma pergunta. Isso pode acontecer, tá? Então, por exemplo, falava de evasão escolar, perguntava de aspectos, perguntava como é que poderia mudar essa evasão escolar. Depois, no caso aqui, ele fez mais 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E depois ele colocou 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Aí na época eu falei pra ele, ah, não, nessa aqui não. Nessa aqui ele fez a terceira pergunta junto com a conclusão. Não é a melhor forma de fazer, tá? O bom para a prova CESP é que você faça realmente uma conclusão à parte. Então, obviamente que algum desses parágrafos aqui teria que ser menor. Não poderia colocar assim tão grande, né? Para que fizesse mais de forma com que CESP aceita, tá? Aí, por exemplo, aqui, ó, só para ler essa parte. A evasão escolar e a criminalidade são mazelas que assombram a sociedade brasileira. Essa parte de assombram, não coloque, tá? Porque essa ideia de assombrar é conotativo.
né? É um sentido muito conotativo. Você tem que ser sempre direto no texto. Então você tem que trazer ali que são mazelas que fazem parte da sociedade, que desafiam a sociedade. Então a ideia é denotativa. Quando a gente traz algo muito conotativo, eles não gostam. A não ser que o seu texto fosse para FCC, que fosse subjetivo, que eles pedissem alguma coisa voltada realmente a uma subjetividade, aí tem essas questões. Sempre façam trechos curtos. Então, por exemplo, da evasão escolar até brasileira, você tem um trecho curto. Tem muitas pessoas que eu corrijo que, por exemplo, começam escrevendo, só vão colocar na quarta, quinta linha o ponto final. Não pode acontecer isso, tá? Então, se você fizer, por exemplo, 4 linhas, é importante que você coloque pelo menos ali 2 pontos finais, tá? Se você fizer o texto ali com 10 linhas, com 8 linhas, você tem que ter uns 4 pontos finais. Então, é entender, obviamente, essa ideia da coesão e desses, desses conectores também, que são muito importantes, principalmente para argumentação, tá? Aqui, por exemplo, ele está usando poucos, né? Porque já é um texto de exposição. Inicialmente, né? Existe o inicialmente lá para você usar no desenvolvimento. Existe em primeiro plano, em primeiro lugar, a priori, existe é, em primeiro lugar, em primeiro plano, precipuamente, que quase muitas pessoas não utilizam precipuamente, a princípio. Então, você vai tentar, como candidato, tentar pegar, entender o que vai ser melhor para você, o que você realmente vai gravar como seu modelo, né? Porque tem muitas pessoas que até me perguntam, e até quando eu trabalhava em curso presencial, aquela coisa, né? Professora, traz já um modelo pronto para toda a redação eu encaixar. Eu não concordo com isso. Tem professores ricos aí na internet que são até bons. Porém, deixa eu só tirar aqui o negócio. Porém, eu não vejo. Eu vou ver o chat daqui a pouco. Porém, eu não vejo a melhor forma de você fazer um texto, a não ser que você não tenha nenhum tempo para aprender da forma que é realmente como é que faz essa introdução, esse desenvolvimento, essa conclusão, né? A partir do que eu tenho passado aqui, que eu estou falando aqui. Porque não é toda a redação que vai caber naquele modelo. Não cabe, entendeu? Tem, por exemplo, se você fizer uma redação do Enem, não vai caber. Tem modelos que são mais indicados, mas não é propriamente modelo, é a questão de conector, é o operador argumentativo que vai realmente ali ser mais específico, que vai ser melhor, né? Vamos ver o chat. Boa noite, aqui está ótimo o áudio. Fechou o áudio dela, tá mudo, o áudio não está saindo. Ah, sim, sim, sim. Ah, pronto. Podem perguntar, gente, o que vocês quiserem. Agora eu tô vendo aqui. Só quem tiver É, acanhado aí, vocês são tudo acanhado, e Meu não Deus, pode gente. ser acanhado na polícia não, porra. E É, aí e, a gente pode mandar pelo chat aí, que também você às vezes não pode ligar a câmera, tá em algum lugar aí que realmente não tem como, tá só acompanhando, ouvindo. às vezes é Então pro você pode trabalho, né? mandar por chat ou mandar em áudio aí. Eu já vi que o Sidney apareceu, então pode iniciar aí, Sidney. na verdade, professora, eu queria saber, a senhora tá explicando o modelo CESP, né, de redação, mais cobrado pela Isso. CESP. A No senhora, caso, aquele modelo que eu mostrei antes, como é que é para ser feito? Isso. eu não sei se a senhora tem tempo de explicar um pouquinho, assim, como é que a FCC avalia essas redações, se é diferente da CESP. É porque hoje eu teria que ter muito mais tempo do que 1 hora, né? Eu até falei com ele. Se os alunos quisessem tudo de redação, a gente teria que fechar algumas aulas, né? Porque redação, se eu passar tudo de uma vez, vai ficar muito corrido, e vai ficar mal explicado. Então, hoje, o que eu me propus para explicar é essa ideia, que já foi, né, da parte aí da CESP. Vou mostrar essa parte de ferramentas linguísticas e mais um pouquinho de argumentação. Entendeu? Porque aí eu vou mostrar um modelo aqui bacana. Não necessariamente é essa parte, por exemplo, como é que eu vou falar?
de caveirão, né? Que o pessoal é da PEMERD, quem faz PEMERD, muita gente estudou comigo, passou. É, polícia aí, a gente teve PMPE, né? Que aconteceu há 3 anos. Graças a Deus também tive, graças a Deus, eu também tive pessoas que foram aprovadas. Então, geralmente a pessoa pergunta: ah, tem caveirão? Não necessariamente é assim, você tem que entender de outras formas. Gente, estão conseguindo ver ferramentas linguísticas? Assim, é Entendido. porque qual é a proposta aqui? A gente não quer que fique algo muito maçante, entendeu, Sidney? Sim. Que fique um negócio para dar 3 horas de aula de redação, porque isso aí tu pode ver no teu curso, por exemplo, do estratégia. Pode ver em outros momentos aí a aula que tu vai perder tempo. Então, qual é a proposta aqui? É mais ela te dá uns feedbacks específicos para que tu aprimore a redação caso venha, que provavelmente vem na prova de Polícia Civil, mas não é todas. Por exemplo, Espírito Santo, que foi agora a última prova que a gente teve da Polícia Civil, não veio redação. Acredito que também do Piauí não veio redação. Então a da Amapá a gente está se baseando nas últimas provas de oficial, na última prova que teve da própria Polícia Civil, mas que já vai fazer 10 anos. E aí pode ser que venha, mas pode ser também que não venha. Então, nas próximas aulas, a nossa proposta é Entendi. trazer a Gabriela aí para próximas aulas, pelo menos a cada 15 dias. Aí ela vai estar trabalhando cada vez uma coisa nova. Senão a gente vai ficar aqui 3 horas falando sobre muitos temas que não A vai não ser ser a que o proposta. aluno ele queira depois conhecer meu trabalho, estudar de Isso, forma isso, semanal, né? isso, Ah, isso, gostou? De forma semanal vai ter correção, de forma semanal quer ter isso, aula, e é o que a maioria dos alunos fazem, né? Mas, isso, obviamente, que Entendi. tem alunos que não gostam tanto de teoria, né? Que já sabem, já conhecem. Então, isso aqui é meio que para alguns já é fácil, para outros não, para outros é um desafio. Então, varia muito. Aí vai muito, por exemplo, tem pessoas que só querem correção porque já sabem fazer redação. Então, varia muito de aluno para aluno mesmo, tá? Estão conseguindo ver essa Entendido. parte, ferramentas linguísticas? isso. Aí a gente vai estar trazendo ela outras vezes aí Aí também. eu Tem essa mostro. possibilidade dela, vou passar o contato dela no grupo. Aí vocês têm a oportunidade de fazer aulas particulares, de fazer correção, né? E aí já é Isso. algo mais individualizado ali Que aí para dá para cada ver um. tudo. É. Gente, ficou uma marca aí. Já tá aparecendo um negócio aí que não tava. Mas de repente, na hora. Não, É aqui, ó, tá vendo? Tem uma pergunta no chat aí também do Wellington Sim. sobre a Depois. pergunta, né? Tá. Sobre a pergunta de trabalhar com três desenvolvimentos, uma introdução e uma Pera aí. conclusão. Sobre as perguntas, eu posso trabalhar com os 3 desenvolvimentos, com uma introdução e uma conclusão? Não, aí no caso, por exemplo, CESP, lá o que eu havia mostrado, tendo 3 perguntas, é bacana você fazer uma introdução pequena, com 4 linhas, essa essa resposta da primeira. Você vai dar no primeiro desenvolvimento da segunda, no segundo desenvolvimento da terceira, terceiro desenvolvimento, e mais a conclusão curta no final. Entendeu? Se você não tiver tempo, não tenho tempo, ou não tenho criatividade, aí você vai ter que fazer o que não é o modelo mais é, maravilhoso para eles, né? Que é você trazer junto, igual o aluno fez. Porque fica muito grande, então eles preferem que seja realmente curta, tanto a introdução quanto essa conclusão. E às vezes a gente vai se deparar e não tem 3 perguntas. Já alguns alunos já trouxeram aí, já apresentaram 2 perguntas ou até 4 perguntas, tá? Mas isso, gente, falando de dissertação que é chamada de expositiva. Existem também outras, mas, por exemplo, para eles não cai peça técnica, ou cai? Para eles cai peça técnica, Não, só não, acho que não, não cai, não, não, não. cai. É só Só exposição e redação. argumentação. É. Mas tem prova que cobra questão discursiva, a Sim, espécie de questão discursiva. O do Pará, por exemplo, a última prova que teve da Polícia Civil, que foi 2021, teve questões discursivas ali. Então, isso. mas assim, a maioria, 90% quando cai é a redação. Sim, sim, beleza. Então, por exemplo, aí agora o que eu vou mostrar que vocês estão vendo, ferramentas linguísticas para garantir, para mim na tela ainda está a folha de redação. Vou tirar agora. Ó, vejam agora. Ferramentas linguísticas, certo? Agora está aparecendo. Ferramentas linguísticas para garantir a fluidez do texto. Isso aqui serve para qualquer tipo de texto, né?
Gente, mas obviamente que teoria, redação, assim como o português, né? Português nem se fala. Português é extensa demais a teoria e eu e vocês temos que estar sempre estudando, porque o português vai se atualizando. Redação também é bem extenso. Então, para a redação especificamente, não adianta só saber teoria, tem que treinar toda semana, fazer alguma redação escrita, né, propriamente, para você ter alguém para corrigir. E no português, eu sempre falo, por exemplo, que a pessoa ela tem que saber a teoria indicada para aquele curso que ela fará, então FCC. Cai muita interpretação, muita. E cai, ó, cai também gramática, mais menos, dependendo do concurso aí. Aí você vai estudar aquele edital, vai estudar certinho, né? E vai fazer muitas questões, mas primeiro sabendo a teoria, tá? Nessa parte ele vai começar a falar de coesão, coerência, conectores. Então, por exemplo, o que é coesão? A coesão é a utilização de estruturas que conferem uma linearidade, que facilita a leitura e constrói um sentido interno ao texto. Assim, a coesão garante uma harmonia ao texto, possibilitando que o leitor perceba a conexão entre todas as partes do texto e a forma com que as ideias são expostas. Então, se você escreve, nós fomos ao escritório, você não tem ali coesão, né? Porque você não está fazendo o quê? Uma concordância. A partir do momento que você fala, se você escreve, nós fomos ao escritório, aí você tem realmente uma concordância. Isso é coesão, tá? Então, o que que faz parte da coesão? A coesão, ela vai se referir à gramática, concordância, regência, colocação pronominal, margem, parágrafo, alinhamento, letra, legibilidade. Muitas letras são ilegíveis em concursos e eles já excluem direto. Eles não leem aquela letra ilegível. E aí o que que você tem que fazer? Caligrafia. Não tem jeito. Você tem que melhorar aquela letra, porque você não vai poder misturar letras, colocar cursiva com bastão, com forma. Você vai ter que saber o tipo de letra que você vai fazer do início ao fim, tá? Isso é muito importante. Questão também de parágrafos. Muitas pessoas escrevem lá no meio ou não dão o espaçamento correto. Isso também é muito errado, muito não pode, né, acontecer. Só que aí esse corretor ele não vai, por exemplo, tirar ponto, ele não vai começar tirando ponto, ele vai tirar décimos, tá? Então, se você, por exemplo, fez uma concordância errada ali, como eu havia falado, ou não colocou parágrafo, ou passou da margem, ou de repente ficou riscando várias palavras ali, esqueceu de colocar acima, é, tudo isso você vai perdendo décimos que vão chegar a pontos. Então tem que ter muito cuidado para não negligenciar e errar isso aí. Quando a gente fala de coerência, que é algo que ainda vai vir, a coerência você já zera a redação, tá? É, quando você falta com a coerência no texto, ou seja, se ele pede para você escrever ali sobre o que ele havia colocado aqui, nepotismo, você começa a falar de, é, sei lá, feminicídio, né? Infelizmente aí. Feminicídio, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Então, você faz o quê? Você vai zerar o seu texto. Ah, você, no caso, tem que fazer uma dissertação expositiva. E aí você começa a fazer uma narração. Aí não tem jeito, aí zerou também. Então, a coerência é justamente isso. Se seu texto ele pega para ler, para corrigir, e a letra não der para entender nada, você também vai ficar de fora. Então, tem que ter muito cuidado com todos esses pontos, entre outros, né, que estão lá no edital, geralmente, né? Geralmente não, sempre, né? E para você se basear. Então, quando ele fala aqui de elementos chamados de endofóricos, tá? O que que é endófora? Vai trabalhar aqui a parte da anáfora, que vocês estão vendo aí, e catáfora. Isso está dentro do português, na redação. Quando a gente fala de anáfora, é anterior, termos anteriores. E catáfora é termo posterior, é algo que ainda vai vir, algo que ainda virá. Então, se eu falo, João e Maria foram aprisionados pela bruxa, essas crianças foram trancadas em uma gaiola, justamente para que a gente não repita no texto João e Maria, você vai colocar essas crianças, para que você possa o quê? Substituir através de um termo anafórico, que é um pronome anafórico, essas, né? Essas vai ser o quê? Anáfora. Estas é catáfora, é algo que ainda virá. Tá? Isso é muito importante para você não repetir lá no na sua escrita. Tranquilo?
João e Maria foram aprisionados pela bruxa, ponto. Essas crianças, anáfora, pronome anafórico. Minhas metas para a vida são estas. Estas ainda virá, ainda vai acontecer. Dois pontos. Quais serão? Plantar uma árvore, ter um filho, escrever um livro. Meu Deus. Catáfora, ou seja, ainda vai vir. O esta está antecipando a informação que se segue, tá? E aí existe uma pergunta. Ah, como é que eu vou saber ali, por exemplo, eu tenho João e Maria, essas. Mas se fosse o caso assim, ó, João, vírgula, Gabriela e Antônio foram ao shopping. João, vírgula, Maria e Antônio foram ao shopping. Aí já é diferente, tá? Então eu vou mostrar aqui no Word. Olha só. João, Maria e Antônio foram ao shopping. Estão conseguindo ver? Tá aparecendo aqui que sim. Tranquilo? Aí a gente tem João, Maria e Antônio foram ao shopping, beleza. Se eu falo assim, ó, tá. Se eu falo este tem 60 anos, essa é 54 e aquele 67. Então aqui já é diferente. João, Maria e Antônio foram ao shopping, tá? Tá certinho. Este tem 60, este aqui vai ser o Antônio, é o que está mais perto. Porque aí a gente tem a ideia de referenciais, tá? Essa 54 é a Maria e aquele 67 é o João, tá? Diferente dali que a gente só tem dois. E aí ele está substituindo logo eles dois como uma ideia ali de sujeito composto. Aí ele está fazendo essa questão, mas isso a gente vê muito no português, tá? Então tem que ter essa noção também, tranquilo? Agora a gente volta para cá. Aí, por exemplo, ele vai falar: minhas metas para a vida são estas. As metas ainda vão acontecer, tá? As metas ainda vão acontecer. Agora vocês estão vendo aí. É que eu ainda estou me adaptando nesse Zoom. Peraí. O que são os mecanismos de coesão textual? Aí ele vai falar de coesão referencial, vou explicar. Substituição, elipse, conjunção, coesão lexical. Então, o que que seria isso? Coesão referencial vem da palavra referência, referencial, né? Então, você referenciar. Quando eu falo a humanidade é masculina e o homem define a mulher não em si, mas relativamente a ele, ela não é considerada um ser autônomo, os pronomes ele e ela fazem referência aos termos anteriores, homem e mulher. Então você vai fazendo essas substituições, tanto com esse, quanto com esta, quanto com a ideia ali do ele, quanto com ela. Tudo você vai fazendo essas substituições, mas para isso você precisa escrever para ver se realmente dá certo, né? Está sendo fluido ali o texto. Quando eu falo de coesão referencial demonstrativa, você vai usar o quê? Pronome demonstrativo. Então, por exemplo, Fernando Pessoa escreveu essa frase aí: não sou nada, nunca serei nada, não posso querer ser nada. A parte isso, tenho em mim todos os sonhos do mundo. Fernando Pessoa, Alberto Caeiro em A Tabacaria. O isso ele está fazendo o quê? Referência dada anteriormente. Então, ideia anafórica, anáfora, né? O que já falamos. Comparativa vem de comparação. Comandar muitos é o mesmo que comandar poucos. Tudo é uma questão de organização. Mesmo está fazendo referência à equivalência anterior e posterior. Claro que esse mesmo, gente, você não vai poder ficar toda hora repetindo isso no texto, tá? Senão fica muito repetitivo também. Então tem que perceber o quanto de palavras você já colocou para ver se não estão repetidas, né?
mas são só técnicas, né? Importantes. Substituição de um termo por outro de mesmo valor também vai auxiliar na coesão. Impede a repetição dos termos. Então, isso aqui é muito bacana. Por exemplo, a gente pode fazer essa ideia em relação a nome, né? Então, se ele fala numa substituição que seja verbal, verbal de verbo, né? Obviamente. Ana Cláudia estudou para a prova do concurso. Mariana fez o mesmo. O que que ela fez? Estudar, né? Então, essa ação de estudar ali foi realizada tanto por Ana quanto por Mariana. Então, a gente tem que, na segunda oração, Mariana fez o mesmo, esse verbo fazer substituiu o verbo estudar. Então, se você escreve, percebe que algum verbo ali você pode usar como substituto, é muito bacana, é muito bom. É claro que gerando ali coesão e entendimento. Maria foi ao parque, João também. Não precisa falar que João foi ao parque, né? Então você já coloca o também ali para fazer essa substituição. Depois podem falar aí quando eu acabar aqui. Peraí. Elipse, gente. Quem estuda figura de linguagem, existe. Existem várias, né? Aí a gente tem elipse, tem zêugma, que são muito parecidos. Então, por exemplo, elipse é chamada de figura sintática que tem como objetivo evitar a repetição de um termo, que atua como elemento de coesão. Então, tudo aí vai falar de organização, de coesão, de formas de não repetição, para você trazer esse texto mais organizado, fluido, né? Então, se eu falo, Natália não foi bem na prova e ficou triste, Natália não foi bem na prova e ela ficou triste. Então, para que a gente não repetisse ali o pronome pessoal ela, ele foi o quê? Subentendido, ficou elíptico, né? Ficou escondido, tá? Quando a gente fala dessa palavra subentendido, é justamente escondido, oculto, implícito, tá? é, Verbal, verbo. Então, você já tem aí essa relação com o verbo. João Pedro foi para a escola e depois para a academia. João Pedro foi para a escola e depois foi para a academia? Não precisa. Então, você ocorre a elipse do verbo ir, tá? Essa tarde, os estudantes da escola estadual fizeram vestibular e os da escola particular também. Também o quê? Fizeram vestibular. Então, você consegue ali trazer essa elipse. Gente, tem uma questão, tem uma parte sobre essa que é muito importante. Por exemplo, uma prova da FGV que é muito aí cobrada e tem tido muitas polêmicas, ela prefere que a pessoa ela utilize um pouco de repetição. Então, por exemplo, a repetição para eles é em relação ao paralelismo, tá? Então, se eu tenho, por exemplo, é porque que aí já seria mais português, não teria como mostrar agora. Mas eles gostam que a pessoa trabalhe com aquele paralelismo. Então, estudem isso caso vocês façam FGV, que existe paralelismo sintático, né? A questão de, por exemplo, se você coloca aqui na primeira oração verbos, então ali você também tem que ter verbo. Se você coloca substantivos aqui, ali também. Então, você não vai poder colocar verbos aqui e depois substantivos aqui, né? Para seguir a ideia de paralelismo. Conjunção. Conjunção ideal para quem vai fazer redação dissertativa argumentativa. E expositiva precisa? Sim, mas não da mesma forma, né? Então, por exemplo, como eu falei anteriormente, se você tem ali 14 conectores ao longo do seu texto na argumentação, para a exposição, se você colocar uns 5 a 6, já são suficientes, tá? Isso a gente estuda conectores, os valores, a gente estuda lá na parte de orações, né? Tanto coordenadas quanto subordinadas. Então, se você tem, por exemplo, conjunção coordenativa, que ele fala aqui, são 5, né? Aditiva, adversativa, alternativa, explicativa e conclusiva. Subordinadas, você já tem aí, subordinada, só adverbial são 9, se eu não me engano, 9 ou 11. 9 ou 11. Tá aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Não, mas isso aqui não vai entrar. Essa aqui, integrante, ela entra para substantiva. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. São 9, tá? Então, são 9. Mas aí, se você for estudar se a gente for estudar a substantiva, que são 6, mais a adjetiva, que são 2, aí você vai somar isso aí tudo. Então tem que
tentar colocar ali no seu quarto, tem gente que coloca no banheiro, os conectores espalhados, né? Eu já dou muita aula particular, então eu vejo pessoal abrindo aí, professora, aqui, coloquei aqui na cartolina todos os conectores coordenativos, aqui os subordinativos. Aí eu isso aí. Ou a pessoa usa aqueles post-its, né? Coloridos, né? Que a pessoa vai trazendo. Aqui eu já estudei subordinadas, porque isso é muito importante. Cai sempre muitas questões em português, né, dessa parte. E na redação, você vai ter que usar ao longo do seu texto, não tem jeito, tá? Tranquilo, gente? O Wellington botou tudo certo, Caleb sim, beleza. Então, a gente tem, por exemplo, coesão lexical, você vai falar do léxico. Léxico, gente, é palavra, tá? Então, se eu falo dessa relação com a palavra, eu falo de léxico. Então, quando eu trato ali de reiteração ou substituição de um termo por outro, nós temos vários nomes. Isso aqui cai em várias provas. Por exemplo, sinonímia. Você vai usar ao longo do seu texto sinônimos, não tem jeito. Então, se eu falo de sinônimos, eu vou falar de palavras parecidas ou semelhantes. Se eu falo de antônimos, são palavras o quê? Diferentes. Se eu falo a respeito dos hipônimos e hiperônimos, eu vou falar exatamente sobre hiperonímia, é o grupo, é algo que é genérico. Então, por exemplo, se eu penso em animais, eu tenho uma hiperonímia, eu tenho algo grande. Animais são vários. Quando eu falo de hiponímia, eu falo de específicos, especificidade, né? Então, por exemplo, cão, gato, papagaio, crocodilo, todos os tipos de animais ali já vai estar ligado ao quê? A hiponímia, tá? Doenças, grupo, hiperonímia. Tipos de doenças, hiponímia, tá? Isso é importante para a redação e para o português, porque você vai ter que tratar disso na questão e aprender a utilizar isso no texto. Quando a gente fala de campo semântico é o campo do significado, é o que faz sentido, relação. Então, por exemplo, estava tudo pronto para a partida. Os jogadores apostos. As torcidas cantavam. Quando o juiz apitou, a bola rolou. A gente tem aí colocação ou contiguidade. É o uso de palavras pertencentes a um mesmo campo semântico. Então, o que trata aí é do futebol, né? A gente sabe aí que é o futebol que vai acontecer. Se eu colocasse ali, por exemplo, luzes, palco, dança, você sabe que está falando de uma apresentação, de algo musical. Então, você tem campo semântico, tá? Coerência, gente. Coerência é a possibilidade de um texto, enquanto evento de comunicação, fazer sentido para a pessoa que o recebe. Feminicídio, ler do início ao fim sobre feminicídio. É, Vou falar de inteligência artificial, do início ao fim. Se ele pede inteligência artificial, você troca em algum momento por feminicídio, aí lascou, aí não, não tem como, né? Porque aí você perde a coerência e você se torna incoerente. E aí, dependendo do concurso, você zera, tá? Porque de repente ele não vai desclassificar tudo, porque tem partes que são que você usou de critério lógico, que você conseguiu ir bem. Outras ele não corrigiria. Porém, a nota seria muito inferior à de qualquer outra pessoa que foi coerente do início ao fim. Outros concursos não, vão realmente zerar, né? O Enem é o que mais tem essa parte da incoerência. Muitas pessoas trocam ou fazem outra tipologia, tá? Isso aqui eu vou pular porque é algo que não precisa agora. Isso aqui são nomes técnicos que depois vocês podem ler. Aqui, transição eficaz entre parágrafos, isso aqui é muito importante. Essas conexões, que são as transições eficazes entre os parágrafos, são essenciais para garantir que o texto seja coeso, ou seja, que haja uma ligação
harmoniosa entre as partes. Então, para que você pule, né, da introdução, você fez a introdução, você quer ir para o primeiro desenvolvimento, tem que estabelecer ali uma harmonia, uma lógica. Então, para isso, você vai ter que ter o quê? Uso de conector, né? Como eu já falei anteriormente. Ó, claro que não são só esses, são muitos. Repetição de palavra-chave. Então, quem é formado aí sabe que a gente fez o TCC, monografia, e tivemos que, ao longo da escrita, utilizar palavras-chave, justamente para estabelecer conexão. Uso de pronome. Então, se você entende bem de anáfora e catáfora, você vai também saber substituir ali, tá? Expressão de relação de causa e efeito. Então, se você, por exemplo, está em um texto que é dissertativo argumentativo, eu quero usar a técnica de causa e consequência. Essa ideia o nome de relação de causa e efeito, mesmo nome, tá? Quando a gente começa a fazer o texto, e, por exemplo, você quer fazer o texto, eu vou pensar aqui, por exemplo, deixa eu pensar aqui. Vou pensar em internet, né? A importância da internet, tentar trazer ali pontos positivos e negativos. E aí você quer, na sua redação, utilizar transições aditivas. Então, lá no primeiro desenvolvimento, você colocou ideias que são ali só positivas sobre a internet, sobre o uso da internet. Só que aí você chega ao segundo desenvolvimento e você utiliza de ideias que são maléficas, né? E aí você vai fazer uma transição, ou seja, a partir do momento que você fala, você expressa com conectores aditivos, depois você tem que trocar pelo adversativo. Então, por exemplo, a gente tem aditivo e, mas também, como também. Além disso, ademais, da mesma forma, também, igualmente, outro sim, que vão trazer ideias de continuidade ou adição. Então, por exemplo, o aquecimento global é um desafio urgente. Além disso, as emissões de gases de efeito estufa estão aumentando a uma taxa alarmante, né? Aqui não ficou legal isso aqui, não. Essa parte aqui, quem escreveu, não ficou bom, não. Porque aí você tem que botar estão aumentando é gerundismo. Então tem que colocar aqui. O aquecimento global é um desafio urgente. Além disso, as emissões de gases de efeito estufa aumentaram ou têm aumentado. Não, tem aumentado não. Além disso, as emissões de gases de efeito estufa é, aumentaram. Aumentaram. Há uma taxa alarmante ou tem aumentado. Pode ser ter aumentado, sim. Estão aumentando, vai trazer essa ideia de gerundismo, que eles não gostam, tá? É diferente de gerúndio. Gerúndio é quando você usa sozinho e ele se torna um verbo principal. Quando a gente utiliza assim, é a ideia lá do telemarketing. Estarei transferindo a sua ligação. Ou seja, você tem essa informalidade, né? Que é muito aceita na oralidade. Na escrita, não, tá? Na hora que eu peguei esse texto aqui, acho que eu coloquei propositalmente, é porque já tem bastante tempo, para justamente trazer essa ideia do gerundismo. E aí você quer falar da ideia o quê? Da ideia ali maléfica agora. Aí você precisa trazer pontos, né, no caso, conectores que sejam adversativos. Aí, por exemplo, porém, mas, contudo, todavia, entretanto, não obstante, apesar disso. Por isso que é importante. Não sabe sobre o conector? Coloque em algum uma folha grande, cartolina, papel almaço, o que você puder fazer para que você entenda, faça muitas questões, isso aí vai ajudar muito. A mudança climática requer ação imediata. Porém, contudo, todavia, não obstante, no entanto, mas muitos governos ainda estão relutantes em implementar medidas de mitigação eficazes. Então, falou de algo positivo depois de algo negativo, tem que trazer essa ideia adversativa. Tranquilo? Beleza. Peraí.
Aqui, não, aqui é mais voltada para o Enem. Aí não vai adiantar muito, que é mais. Tá até o outro curso que eu trabalhava, né? Que eu gravei para eles. Acabou que eu esqueci gente, de tirar o negócio. Depois eu tenho que tirar. É, redação sobre os efeitos da poluição do ar. Nessa redação é mais voltada para o Enem, tá? Vou ver se a gente tem uns 5 minutos para eu poder mostrar outra parte aqui. Pera aí. Já vou Pessoal, ver se aí. vocês tiverem dúvida, já vão logo aí pensando. A gente já está encerrando aí, que já está ficando tarde, então a gente fez uma proposta dessa primeira aula ser um pouco mais concisa, para a gente conseguir demonstrar para vocês aí como é que tem que iniciar uma redação, introdução, desenvolvimento, conclusão. Ela trouxe essa parte aí já teórica das transições, né, que a gente tem que colocar ali para não ficar uma redação Eu vou mostrar repetitiva. só mais um pouquinho, 5 minutinhos, dá tempo de mostrar um outro Dá sim, negócio? dá sim. Fica a teu critério aí, tranquilo. Tá, vou só mostrar aqui. Que essa parte que eu vou mostrar rapidamente é sobre, claro que não é só isso, mas como a gente falou, teremos outros encontros. Vocês podem também me conhecer lá no Instagram. É, aqui essa parte falamos ali na primeira parte, no primeiro momento, de dissertação expositiva. Essa outra que eu estava mostrando são para as duas, para qualquer tipo de redação, e essa agora que eu vou mostrar é só a argumentativa, tá? É para dissertação argumentativa. São pontos mais rápidos, até porque a gente tem menos tempo aqui. Peraí, deixa eu ver se é isso. Pronto. Estão conseguindo ver redação dissertativa argumentativa, certo? Então a gente tem tipologia textual, tá? Então, a redação dissertativa argumentativa é uma tipologia textual que vai pedir que você coloque no texto informação e convencimento. Lá, aquela que a gente, quando eu iniciei, a dissertação expositiva, expor é só informar. Quando você traz dissertação argumentativa, é informar e convencer. Então, você tem que trazer essa persuasão, que geralmente são entre 20 a 30 linhas, dependendo da redação. Claro que existem redações que são com 50 linhas, né? Até mais, mas são exceções. Vai depender muito aí da prova do concurso, tá? Então, por exemplo, existem técnicas para a gente fazer uma dissertação argumentativa. A primeira é chamada de, cadê? Exemplificação mesmo. Eu botei aqui, é porque eu estava lembrando do meu outro material, mas exemplificação. É porque existem várias, mas a primeira é que a gente tem isso para introdução, tá? Hoje só dá tempo da gente ver aí a introdução, porque são muitas partes. Das teorias, né? Exemplificação, gente, então a introdução, se você fizer 6 linhas, exemplificar é você justamente trazer dados estatísticos, ou trazer alguma coisa ligada à ONU ou IBGE, algum respaldo, né, de algo que seja comprovado. Então, se a gente tem o tema violência contra a mulher, e eu achei isso na internet, né? No mundo, segundo dados da ONU, cerca de 70% das mulheres já sofreram algum tipo de violência no decorrer de sua vida. Ponto. Dessa forma, é notória a persistência da violência contra a mulher, configurando um problema que exige atuação estatal e social. Então, o que que a pessoa fez? Colocou aqui o primeiro período e aqui o segundo período, tá? Introdução com 6 linhas, geralmente as pessoas vão fazer entre 2 a 3 períodos. Você não pode fazer um período, tá? Um período você não vai fazer, não. Você vai fazer sempre 2 ou 2 a 3, tá? Gente, exemplificar é um pouco arriscado. Porque, por exemplo, você precisa gravar dados ou de forma aproximada, tanto dado estatístico quanto algo que seja ligado à ONU, como eu falei anteriormente, você não vai poder chutar. Então, eu vou colocar aqui 70%. Repare que foi colocado cerca de. Mas se fosse, por exemplo, 30%, já estaria errado. Então, dependendo aí do corretor, ele vai reparar isso também, tá? Tem algum problema em responder uma das perguntas logo na introdução?
Depois perguntaram. Aula bem objetiva, interessante as dicas sobre elementos da coesão. Procurava muito com os conectores, porém vejo agora que ele usava errado esses elementos. Ah, show, obrigada. Coesão é bastante coisa. Conectores, coloquem sempre ali escrito e façam muitos exercícios. Tem algum problema em responder uma das perguntas logo na introdução? Se for CESP, eles preferem que você faça a pequena introdução com 4 linhas e o primeiro desenvolvimento aí que você vai responder, tá? Caso, por exemplo, FGV, eles também preferem que faça assim, tá? Mas FGV geralmente é muito mais argumentativa do que expositiva, por exemplo, né? Mas eu prefiro que a pessoa ela faça uma pequena apresentação e depois coloque essa pergunta. Você viu que não vai dar tempo de fazer introdução, você viu que não vai ter tempo de fazer conclusão, aí você vai ter que ser direta, né? Você vai ter que responder mesmo. Por exemplo, teve uma prova que eu não lembro qual, mas a pessoa só tinha 15 linhas e eles davam 3 perguntas, tá? Eles tiveram que fazer direto, tiveram que responder, por exemplo, primeira pergunta no primeiro desenvolvimento, segundo, terceiro, sem trazer introdução e conclusão. Mas isso porque só tinham 15 linhas. Diferente da maioria das provas, que você tem até 30. Aí realmente tem que seguir esse alinhamento anterior. Beleza. Então aqui, gente, tem que ter muito cuidado. Exemplificar para argumentação tem que trazer dado, tem que trazer algo que seja verídico. Quando a gente fala de introdução, eu não quero exemplificar, eu quero trazer uma alusão histórica. É porque a pessoa geralmente entende de história ou costuma ler muito, tá? Tem várias pessoas que gostam. Então, por exemplo, a alusão histórica é historicidade. Se você vai fazer uma redação sobre tecnologia e trabalho, e a pessoa quer, por exemplo, trazer a alusão histórica através da Revolução Industrial, que foi iniciada no século XVIII, você precisa o quê? Conhecer sobre a Revolução Industrial, que foi iniciada nesse século, e para que você possa o quê? Comparar com o presente, comparar justamente com o que acontece hoje. Então ele trouxe o quê? Que houve essa na contemporaneidade, no tempo que a gente vive, a tecnologia que trouxe novas formas de exploração, intensificou a precarização do trabalho. Então, para você trazer a alusão histórica, você precisa o quê? Ler, conhecer e saber sobre o tema, tá? Isso é a introdução da dissertação argumentativa. Citação, gente. Citação a maioria das pessoas vão fazer. É você citar. Eu quero citar a Constituição Federal. A maioria das pessoas estudam. Carta Magna, né? Eu quero citar, se você fizer, por exemplo, área educacional. Aí, eu quero citar Paulo Freire, eu quero citar Nelson Mandela, eu quero citar Marta Medeiros. Você vai muito de acordo com o que você lembra, tá? Caso você faça uma citação direta, igual a que está aqui, você tem que lembrar exatamente como a pessoa falou, escreveu. Então, Nelson Mandela disse isso exatamente assim. Quer fazer uma citação que seja indireta, você precisa o quê? Parafrasear. Parafrasear é quando você reconstrói aquilo que foi escrito. Então, se ele fala que a educação é a arma mais poderosa que você pode usar para mudar o mundo, quem disse foi Nelson Mandela, citação direta. Eu quero reconstruir isso. A educação é fundamental para que as pessoas cresçam, para que as pessoas desenvolvam. A educação é fundamental para que o mundo desenvolva, a sociedade progrida. Você está o quê? Parafraseando, tá? Aí você não vai precisar colocar entre aspas, porque você vai usar uma citação que é indireta, tá? Quando a pessoa usa a citação, por exemplo, geralmente você já vai trazer a introdução organizando o que vai ser escrito tanto no primeiro desenvolvimento quanto no segundo. Então, se aqui a gente tem, é preciso analisar como a desigualdade de acesso e a infraestrutura precária impedem o desenvolvimento pleno dos alunos, é porque aqui você tem o primeiro argumento que precisa ser escrito no primeiro desenvolvimento, e aqui você tem o segundo que precisa ser escrito no segundo desenvolvimento. Então, de certa forma, você já deixa
uma organização maior do que vai ser tratado ao longo dos desenvolvimentos, tá? Sempre lembrando que você precisa saber bastante sobre esses argumentos. E FCC, professora? Gente, FCC é subjetiva. Aí teria que ter uma aula mais específica. Falem comigo lá, né, mais à frente, aí vai dar certo. Pessoal, assim, ó, como eu coloquei, pessoal, a FCC ela não tem muito padrão de fazer prova policial. O que que a FCC faz? É, Prova de tribunal, tribunal. principalmente tribunal. Então, aqui no Amapá tem esse contrato que a FCC acaba fazendo as provas. Mas, por exemplo, a última prova policial que a FCC trouxe redação foi a da Polícia Militar da Bahia aí de 2022-23. Até coloquei o arquivo para vocês. Ah, No caso, legal. foram três textos para o candidato escolher, dentro daqueles textos, qual seria o que ele falaria ali na redação. O texto, a maioria das provas da FCC, sempre é esse padrão dissertativo argumentativo. Então, tudo que a professora está falando aqui vai se aplicar para provas da FCC. Tá? Então, não tem um padrão específico. Se tiver algo fora da curva, vai estar no edital. Então, aí tem que esperar o edital para ver ali as nuances que vão estar no edital. Mas basicamente é tudo isso que ela está falando se aplica para qualquer banca. Isso. FCC é muito mais tribunal, muito mais. Eu sei porque eu dou bastante aula para o pessoal que vai fazer FCC e a maioria que me segue tanto vai fazer área policial quanto área de tribunal, né? A maioria. Quase todo mundo e que me procura também para os serviços, para os cursos e para o ao vivo também. Beleza. Olha, Aí tá na aqui, tua tela do WhatsApp. tá na tela do WhatsApp. Ai, meu Deus. Saiu? Isso aí. Ih, gente, que doideira. Ah, Então, saiu? saiu, tá Ah, no, tá. Beleza. Mas aí apareceu a outra? tá na citação aí, Ah, tema então tá educação. ótimo. O menino tava falando comigo há um tempão, aí eu deixei aberto, eu tive que responder ele rapidinho. Ó, aí aqui no caso, a citação, tema educação, tá. Aí aqui a gente já falou. Aí aqui, por exemplo, a menina perguntou, aqui é citação direta. Citação direta, igualzinho o Nelson Mandela falou, disse, né? Então você tem que colocar entre aspas. Indireta não, você vai parafrasear, tá? Depois, isso aqui tudo são citações. Aqui, o que mais o pessoal usa vai ser definição ou citação. Definição é você definir o que é inteligência artificial, vai definir. O que é feminicídio, vai definir. O que é a crise de 1929, vai definir. O que é o desemprego. Então, você já começa definindo, você se torna ali um autor autoritário, porque você faz a própria criação do texto, tá? Gente. O Luiz botou última prova, policial da FCC que veio redação, em síntese, que professor. Show. Perguntas, dúvidas? Depois ele ajusta pelo menos uma aula aí por mês. Vocês conheçam lá meu Instagram, ele vai colocar aí para vocês conhecerem, caso tenham gostado. Isso. Tem É... até um aluno que já veio falar comigo aí, eu vou passar teu contato para ele. Ele tá, ele tá querendo Ai, meu Deus. aprofundar aí mais no português Show. e tudo mais. Mas É, assim, a beleza. proposta aqui das aulas não é ser muito teórica, porque Sim, a gente sabe que não dá em uma hora e meia aí no é máximo muita que tem coisa. de aula. Isso, e também Explicar depende muito, claro, a pessoa vai entendendo as teorias, entende, e treina, né? E tem que ter é alguém, pelo prático. menos, para corrigir. Ah, se a pessoa, por exemplo, tem alunos, a gente sabe que a vida do concurseiro, né, não é fácil, todo mundo fala isso, né? Que todo mundo que tenta concurso gasta muito e muitas vezes tem pouco recurso ainda para investir em vários cursos, em várias aulas, nem sempre vai gostar da metodologia, tem que ser uma coisa mais direta, né? Então, vai muito do que você pode pagar. Ah, eu quero aula particular, eu quero aula em grupo, ah, eu quero a mentoria do professor, ah, eu quero um curso tal. Aí você vai ter que escolher qual o seu melhor caminho, né? É isso. Mas vai dando certo, sim. Beleza, gente. Boa noite, fiquem com Deus, tudo de bom. Desculpa aí que eu ainda tô me Esse encaixando nesse Zoom. material, pessoal, foi enviado nos grupos, então Ah, depois vocês legal. podem dar uma lida com calma. Isso. Boa noite, gente. Fiquem com Deus, tudo de bom, boa semana. Beijo.
Então, pessoal, agora meu áudio estava mudo, né? Só ficou seis, acredito que todo mundo já saiu aí. Mas basicamente a gente vai estar tendo essas reuniões aí de português para melhorar a redação também, né? Com foco em aprimorar aí a redação de vocês. A redação sempre é treino, então a gente tem que esperar ver se o edital vai vir redação. Quem estuda para delegado geralmente tem discursivo, tem as peças, então já tem que realmente ter um rigor maior que essa parte do português, já tem que estar tentando escrever, tentando desenvolver a escrita. E quem estuda para carreira policial, polícia civil, a gente não sabe. Pode ser que venha, pode ser que não venha. Né? Como eu falei, a última prova da UFC que veio aí policial foi a da Bahia, da PM da Bahia, e já faz aí 5 anos, 4 anos. Né? Por exemplo, o oficial da PM ano passado não teve redação. Então a gente tem que esperar o edital, mas se vier, é 2 meses aí, 3 meses para treinar, pelo menos uma redação por semana, e ter alguém para corrigir, provavelmente ali para tentar chegar forte, não perder ponto, porque faz muita diferença a redação, principalmente a depender do edital, quanto que vale ali, se vale a prova às vezes 60 pontos e a redação vale 40. Então a redação pode te colocar muito acima ali, na nota, se tu fizer uma boa redação. No mais, a gente vai estar trazendo aí outras novidades. Eu gravei, só que eu acho que pelo fato de ela